Tá? Pessoal, de novo, tivemos problemas técnicos, mas aqui o podcast não parou. Ficamos num bom papo com a Giovana aqui, super bem, e agora vamos passar novamente a palavra para a Giovana, né? Porque senão ela tem compromisso, né? O que nós estávamos falando mesmo? Eu já perdi tanta coisa, né? Tanta coisa que acho que a gente indo para o lado profissional. Eu acho que daquele se saiu a adrenalina, o medo. Na hora Aí acho que trancou. Tava aí, acho que falamos até sobre as personalidades das pessoas, né? Eu tava falando que vocês gostaram da história dos 4 temperamentos, né? Que eu acho que se aplica assim em vários locais, tanto na família como no ambiente de trabalho. Eu li um livro a respeito disso, que geralmente as pessoas são 4 temperamentos: o sanguíneo, colérico, fleumático e o sanguíneo, colérico, fleumático, esqueci o outro, não lembra, Tu tinha lembrado. Melancólico. Não, então, quando a gente aprende a conhecer esses temperamentos, a gente aprende também a lidar, que nem a Bruna está falando, que ela tem a cara fechada, que as pessoas acham que ela é brava, né? Às vezes é uma pessoa mais pro lado sanguíneo, colérico. Tem pessoas que têm mais uma leveza, e isso não quer dizer que a pessoa seja assim, a gente não, aquela coisa de não pré-julgar, né, que a gente estava falando. Então, acho que a gente estava muito nesse aspecto, né? Que era bem interessante. Mas uma pessoa pode ter esses 4 temperamentos? Não, porque não, só um temperamento. Tu pode ter algumas atitudes que, de repente, em algum momento, né? Mas na essência, sim, E mais ou menos explica bem rapidinho cada um deles. Tem até uma tabelinha ali para tu saber o que é. Por exemplo, entre o sanguíneo e o colérico, aquela diferença assim, que os dois são mais explosivos, mas tem um, por exemplo, que se alguém te faz alguma coisa, tu esquece, né? Ou tu nunca esquece. Né? Essa é a diferença entre o sanguíneo e o colérico. Né? O do fleumático e o melancólico jamais esquece. Então, é interessante a pessoa procurar hoje em dia com Google e tudo, né? Sim. Eu li o livro, achei muito bacana, me aprofundei mais, até comprei um curso a respeito disso. E, então é legal porque tu aprende a lidar, né? Tentar, pelo menos, que é tão difícil, né? A gente trabalhar e lidar, tanto na amizade quanto na família, no trabalho, com o outro, no né? trabalho tu tem, em qualquer ambiente tem vários desses temperamentos. Mas no trabalho deve ser o mais difícil de lidar, né? Porque com a família, mas querendo ou não, a gente Mas aí é que eu vai acho levando que igual. aí a gente vai, eu também, porque isso eu lembro que eu li uma frase assim, que às vezes a gente machuca quem mais a gente ama. Isso é verdade também. Né? Então não é porque é família, ou a gente também tem que ter o respeito, e até porque é em casa que começa isso, né? De tu respeitar o outro, né? Tanto não importa se é pai ou mãe, se é marido, se é filho, se é irmão, a primeira coisa é ter o respeito. Claro. Então, não sei, né? Eu acho que na família a gente se mostra mais, né? As pessoas te conhecem pela essência. Sim, tanto tu respeitar como ensinar eles a te respeitarem, né? Como tu é. Uma coisa que eu acho importante na família é tu não querer mudar nenhum deles. Por né? isso. Tu tem que aceitar como eles Até são. porque a gente muda muito, né? Se tu vai pensar, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há 3 anos. Mas a há minha 5 atitude, anos, né, Giovana? A minha atitude. Não muda aquela questão de princípios, de valores, né? Caráter também, né? Então, é o que eu te digo, às vezes tu tem mais que aceitar a pessoa como ela é, né? E tentar conviver com essa pessoa da maneira que ela Mas é. sabe que até queria tocar num assunto que, falando nisso aí, não sei se era a tua intenção, mas aí entra muito aquela questão de a gente respeitar as escolhas. A gente vê, eu até no meu trabalho vejo às vezes algumas ocorrências onde tem a questão da identidade de gênero, né? As questões de opção sexual, isso aí tem que ser respeitado, né? E a gente vê às vezes isso que não é respeitado, tanto no âmbito familiar quanto na rua, né? Então a primeira coisa é realmente respeitar o outro, né? Eu acho que se colocar no lugar do outro também, né? Sabe que hoje a aula que tem adolescentes, né? A gente vê que eles são muito mais preparados do que a nossa geração, entende? Em relação a tudo isso. Eles não admitem, entende? Não admite tu pensar, porque o
fulano não gosta de menina, gosta de menina, eles para eles isso não é problema. Mas é que O problema vem da família, né? É, Porque a gente que tem é outra geração. é outra geração. É bonito de ver, entende? Porque eles não fazem essa diferença. Não sei se tu vê isso aí na geração dos teus filhos, Sim, né? não, a minha filha só não gosta, por exemplo, daquele quesito, tipo, ela vai no Uruguai também, tem aquele feminismo Exagerado? exagerado, ela acha horrível. Ela acha horrível isso. Em Montevidéu teve uma manifestação que as mulheres tiraram a roupa, pintaram tudo. Ela disse para mim isso é uma vergonha para a mulher. Que necessidade tem uma mulher de fazer esse tipo de coisa para adquirir respeito? Não é assim que ela vai adquirir respeito. Então ela fica indignada com isso. Eu acho que... Mas não com defender o feminismo. Ela diz que tem que ter igualdade de oportunidades. Ela tem Porque às 16 vezes tem anos. certas situações que se tu não briga mesmo, Sim, mas e tu não te impõe, eu não estou defendendo, Não, mas eu não, acho claro. que depende da situação, tu não consegue chamar atenção para uma causa, e eu não estou falando só do feminino, de qualquer Sim, causa. não, mas ela é Se tu assim. não, Ela não é pela agressão, Não, mas é justamente, não é pela agressão, é pela Afirmar idealidade isso, mesmo. É lutar pelos ideais que eles sabe que têm. eu tive Mas tem aula, uma forma, segundo ela, né? Tô falando eu tive dela. aula com na época, a desembargadora A Maria Maria Dias. Dias. Foi Um ícone, né? E quando eu tive a primeira aula com ela, eu pensei, caraca, eu botava ela no pedestal, achava ela o máximo, aí eu via Aí a tu aula, viu ela. e aí depois eu fui entender ela, né? Porque uma pessoa que foi a primeira mulher juíza, a primeira mulher desembargadora, aonde ela foi trabalhar não tinha um banheiro feminino, então às vezes a mulher ela tem que se impor naquele ambiente. Claro, mas ela não precisou fazer tudo isso que fizeram para se impor, para ganhar o Ela se impôs de respeito. outras formas. Mas ela utilizou de outra maneiras forma. que às vezes a gente achava agressivo. É. Mas por quê? Porque se ela não fosse fazer assim, não iam respeitar. Mas agressiva, eu Ela acho abriu assim, um leque, Tem agressiva, muita coisa, abriu abriu um caminho muito... mas não de forma vulgar. Mas é a maneira de cada um Ou seja, levar a de forma situação, entende? Não é questão de ser vulgar, é questão de como, é que aí depende daquilo que tu acha vulgar. Sim. Né? Isso é Porque às verdade. vezes tu tem que mulher não podia usar calça Não, no não, tribunal. isso aí, claro, Então se ou então Tá, pode ser que eu não acho vulgar e outra pessoa acha. Claro, exato, isso também é né? verdade. Então às vezes a pessoa usa uma determinada roupa Não, que ainda se isso aí discute sim. e não é, né? Então É tem a velha situações. história de roupa justa, de saia curta, tu te veste pra ti, não é pros outros. Também. Então, tem, O aquela coisa que não tem porquê. mexeram na rua com a menina porque ela tava É. pedindo, não. Ela estava pedindo, isso é um Claro, absurdo, é, a gente tem é. que falar sobre isso ainda. É. Né? Não, isso é Isso é verdade. verdade. Né? Não, mas eu entendi a tua filha. Mas é que a maneira, como estava dizendo a Giovana, que a maneira como as pessoas tentam trazer para a imprensa Sim. tem que ser uma coisa agressiva para enxergarem. É isso que tu quiseste dizer, né? Todas essas lutas. É que às vezes, por exemplo, eu gosto muito de um psiquiatra que é o Ítalo Marcilli. Eu sigo ele também. Adoro ele. Eu li o livro dele, Terapia da Guerrilha. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Isso. Aí ele começou com as lives dele e ele fala de um jeito, às vezes, absolutamente, assim, tapa na cara o tempo inteiro. Agressivo. E outras vezes ele é um pai, ele é um irmão, te pega no colo e te conduz. E ele começou a fazer umas lives e ele fumava charuto naquela live. E tu tava lá olhando a live e ele baforada. Aquilo me incomodou. Eu pensei, por que esse cara tem que largar baforada, né? Aí, só que é aquela coisa, para de mimimi, ninguém te deve nada, não enche o saco. Aí eu pensei, mas eu tô aqui para ouvir e aprender. Por que aquilo ali me incomoda? E, na verdade, aquela situação dele tenta muitas vezes até, penso eu, de te tirar daquela coisa que... Porque tem que ser tudo certinho do teu jeito. Cada um tem um jeitinho certinho que quando o outro te tira daquele jeitinho, te incomoda. Então, tu também tem que, né? Aí, quando eu via ele com aquela baforada, que eu realmente não me incomodava, eu pensei, mas eu não tô aqui pra ficar criticando a baforada dele. Mas para ouvir o que ele tem e o que ele tem a dizer pra mim é muito bom e importante. Claro. Então, aquela coisa, em seguida tu tem que ir pra outro degrau, né? Isso eu acho que é até uma forma dele fazer a gente refletir sobre aquilo ali, né?
E muitas vezes a Maria Berenice teve que ter tipos de, nem posso ficar falando muito, né? Não conheço, mas alguns comportamentos que se alguém fosse olhar e achar que era um comportamento que, ai, mas, né? Eu adorava. Ela é uma juíza. É, Eu ouvi das melhores, muitas das das minhas melhores. colegas dizer, Descer mas ela é degrau. uma juíza, olha onde ela... Ela é uma juíza, ela foi a primeira. Muitas juíza. decisões eu utilizei dela, eram ótimas, tá? No começo, assim, quando começou a briga. Ajudou muito, né? Não, ajudou. E no teu trabalho, tu tem muita dificuldade com teus colegas? Ou tu faz alguma reunião, ou tu tenta apaziguar? Os colegas, Tá, eu tenho poucos sim. colegas delegados, Não, somos não, três colegas da daqui. região. Não, Os daqui. agentes, assim, ó, eu acho que cada um sabe o que tem que fazer, né? Claro que como gestor ali, tu tem que ter metas que vem de cima, todo mundo é cobrado. Então a gente tenta, né, ter aquelas metas e às vezes tem que fazer reuniões, tem que ajustar. Mas eu gosto da equipe que eu tenho, uma equipe muito comprometida, né? É dividido, nós temos assim o pessoal da investigação, o pessoal dos cartórios, o pessoal da Secretaria de Distribuição, o pessoal do plantão, o pessoal do cartório do plantão. Então, e cada um tem a sua importância e faz o seu trabalho e a gente tenta fazer essa máquina andar, né? Sempre tem que estar ajustando um pouco, né? Tem momentos que tem mais tensão, tem momentos que tá melhor, acho que é como uma família, não adianta, né? Mas a gente vai ajustando, mas eu gosto muito a equipe é muito boa, né? Às vezes tem que estar cobrando. E aí teve uma época que eu tive uma dificuldade que aí eu sentia um certo machismo, porque isso eu dizia, né? Isso que eu te Se tu perguntava. vai cobrar, se um homem numa reunião de trabalho, ele vai cobrar com o chefe, o que ele Vai. é? Sim, é um chefe. Firme. É um bom chefe. Né? Ele é firme. Isso. Se a mulher brabinha, que nem a Ai, a Bruna, bravinha. o que ela é? Brava. Grossa, Esnobe, vou falar, nariz mal comida empinado, e né? destrambelhada. Isso né? mesmo. Isso é machismo. Né? Isso é machismo. Não passou bem da noite. Tudo isso vale. Mas o homem não, É. né? Então essas coisas assim, mas aí a gente tem que ir levando, né? A gente também tem. Por isso que eu digo, a gente fica sempre em evolução. Fica sempre aprendendo. Tu ainda segue estudando, né, Giovana? Fiquei sabendo que tu tá fazendo um curso. Um pós, não? Não. Ah, tinha me falado que tu estava fazendo um pós, não. Não faz curso de... Não, cansei. Cansou. E esse tipo de comentário fazem direto pra ti ou tu só vê na atmosfera, assim, esses comentários dele? A rádio corredor. A rádio corredor. Senão tu chegava a ter um colérico. Mas é aquela coisa que tem momentos, e aí também depende muito, às vezes tu tá sob pressão, né? Tem 500 mil coisas pra decidir. E aí, E que vem da família também. e aí tu às faz vezes, tudo. assim, ó, tu tá ali não é um leão por dia, são vários. Isso. Aí vem um, assim, pergunta Do do nada. nada, tu pá! É. Mas porque tu já tá ali, né? Então é difícil, né? difícil, Não, é. E eu já sou uma pessoa realmente, às vezes eu Explosiva. resolvo e tem que resolver, eu tenho que fazer, tem que É. resolver. Então aquela coisa toda. Eu rio da minha E cunhada. aquela vibe da delegacia também é Sim, um de ar inferno, mais né? O pesado, ar né? pesado. As pessoas não vão lá porque elas A estão gente tá sempre com problema. felizes, né? né? Elas- Então, teve uma vez que eu vi uns comentários, né? Eu realmente não sou da rede social, né? Não acompanho muita coisa, mas me comentaram, né? Me disseram, delegada, a senhora viu aquele comentário, a gente tinha ido fazer uma operação com o apoio da brigada, e depois ficaram comentando que, imagina, tipo assim, não foi exatamente, mas o que queria dizer, ficaram lá de chacrinha. A gente vai, cumpre, é uma situação de estresse, Claro. tu tem que resolver, Não muitas sabe o que vezes. vai acontecer. Aí quando a situação tá mais tranquila, Relaxa. tu também relaxa, tu também brinca. É aquela coisa da leveza que tem que ter no Da ambiente, tranquilidade, né? de que melhorou, de que. Tu não vai estar sempre na É, televisão. claro. Tu também vai, às vezes, brincar, Isso. sorrir. E a pessoa que tá de fora vai olhar e pensa, mas Gina, olha só que. Olha a situação, ela tá Então, rindo. assim, ó, ninguém te deve nada, né? As pessoas têm que parar, as pessoas julgam muito. Então, assim, ó, é que nem diz, né? Não Mas- deve ter louça em casa para lavar, né? Mas Então, outro dia eu vi um comentário, saiu uma reportagem que essa gurizada que está se vacinando disse que não vem a hora de fazer uma festa. Sim, né? Imagina. Mais de 1 ano e meio, todo mundo trancado em casa. Se nós não aguentamos isso, imagina essa gurizada que sai todo final de semana.
Aí teve gente que caiu, e sempre tem gente morrendo, vocês estão querendo fazer festa. Gente, não. Isso é o mimimi que eu chamo, né? Entendeu? Claro, a gente respeita quem ficou doente, quem perdeu o familiar, mas a vida continua, a gente tem as nossas coisas para fazer e a gente tem que comemorar que nós estamos vivos. Né? E que a gente Vamos, passou essa, a gente né? passou por isso, essa, né? E, Giovana, e o que tu faz para tu tirar essa pressão do teu cargo? Qual é? Tu tens alguma atividade física? Cortei atividade física. Eu cortei, não, o inverno cortou, né? Sim, mas o que te faz tu tirar essa pressão que tu tem? Eu gosto, assim, de ter um ambiente calmo, né? Em casa, principalmente. Então, eu chego, o meu filho, ele me ajuda bastante. Essa coisa, assim, de não ter, às vezes, né? Não ter a TV. Ou então, eu vou ler. Às vezes, ele fica só naqueles YouTube dele, que eu detesto. Ela medita. Então, eu gosto dessa coisa, assim, de ler, de ouvir uma música, de ter uma coisa mais relaxante. Às vezes, eu também gosto de olhar uma série, né? É um filme, mas realmente chega às vezes de noite, tu já tá mais cansada. Então, o tempo que eu tenho de noite para relaxar é aquela coisa que eu tenho com o meu filho. Às vezes, até de fazer um trabalhinho no colégio, que no início tu fica curiosa de ter que fazer, mas depois aquilo ali é bacana. O quê? Não pensa nisso? Não é o dever, o ruim é quando tem que fazer junto. Isso aqui é trabalhos manuais. No primeiro fase. Tava me aguardando pra quê? Eu devia ter casa. Então, eu fazia atividade física, parei por conta, o inverno realmente é cruel, né? Eu gostava Tira a muito. vontade. Chegando mais, assim, eu gosto de acordar bem cedo daí, né? Madrugar, 5h30. No inverno? Não, o inverno parou. Não, eu acordo cedo igual, né? Então tem hábitos sim que eu gosto, de 5h30 levantar, fazer meu exercício, fazer minha leitura. São 3 horas que eu tenho só pra mim. Só pra ti. Aí quando chega 8 e pouca, eu já fiz um monte de coisa. É bom, né? É bom porque daí porque o resto do dia tu tá em função, ou do trabalho, do teu filho. E tu precisa desse tempo, né? Por isso Todo mundo tem que ter esse Todo tempo. mundo, E aí, então... Quando a gente acorda cedo, a gente se dá conta disso. Quando eu me dei conta, mas eu reclamava que eu não tinha. Fiz um monte de coisa. Então, Fez pra ti. mas aí tu tem que acordar mais fazer. cedo. Aí depois Tempo vai fazer E a leitura eu acho muito bom, né? Eu voltei muito a bom. ler já faz uns 3 anos, assim, que eu voltei de novo, assim, pra leitura. Não jurídica, né? E o que tu tá lendo hoje? Aí eu já li várias coisas, eu li esses Temperamentos, li os livros do Ítalo, que eu gosto Como muito. é o nome desse livro do seu Os 4 Os 4 Temperamentos. temperamentos. Os 4 muito Temperamentos. bom. Foi ele que começou com isso aí, o Chapéu do Mago também, que é dele. Eu li vários livros, teve um que eu gostei muito, a Conquista das Virtudes, se eu não me engano, a Educação Sempre da de Vontade. autoajuda. Não é uma autoajuda, é Educando na Realidade, Educando na Curiosidade, que são livros para educar os filhos. Educar os filhos, que legal. Então, mesclar um pouco assim, Tirar essa agora, rigidez. neste momento, eu estou lendo Um Psicólogo no Campo de Concentração. Maravilhoso, a história do Viktor Frankl, que é um psicólogo que foi... Ele foi para um campo de concentração, então a história dele é mais forte. pesado. Não, ele não é. Ele é, claro, tem aqueles momentos assim que tem passagens assim que a gente se dá conta, né? Da situação. Da situação. Mas é interessante ver através de um psicólogo, né? Bem Da interessante. força, Da força. né? Que tu tem que ter um propósito na tua vida, entende? Tu ter um sentido. E eu acho que essa era, eu ainda não terminei o livro, mas é a lição assim que ele coloca assim de ter a busca do sentido. Né? Ah, que legal. Camila, vamos apresentar aqui Por favor. bem rapidinho, que nós estamos hoje Atrasadas no tempo. no tempo. E já vamos avisando o seguinte, que o sorteio do brinde do Yuri's Free Shop e também da Iaras, nós vamos fazer através das redes sociais. Daqui a pouquinho a Bruna vai colocar as regras, é aquela do Instagram que tu vai curtir. E amanhã fizemos o sorteio sexta-feira, pode ser? Sábado. E sábado será o sorteio, tá bom? Então fique ligado no Correio do Pampa no Instagram e no Facebook. Sim, Bruna. Boa noite a todos, então. Gostaria de lembrá-los, ser meio rápida hoje, bem rapidinho. lembrá-los do exemplar especial do aniversário da cidade, né? Que já tem algumas empresas, várias empresas que já estão contratadas para fazer um anúncio especial. Então, não fique fora dessa.
também falar, você que tem um comércio, que é comerciário, e gostaria de ter o exemplar do jornal Correio do Pampa, né, em seu comércio, entre em contato que passo maiores informações, tá? Meu WhatsApp, 991228695. Obrigadinho, Camila. Tá, obrigada. Bom, eu acho que estamos encerrando já. Que horas são? Atrasamos aí, Giovana, me desculpa. Não, mas acontece, né? É, que como é ao vivo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O que tu querias falar? Ah, eu pensei que tu estava pronta assim para falar. Giovana, o que tu deixa de alguma mensagem para aquelas pessoas que estão nos escutando e que queiram fazer uma carreira como delegada da Polícia Civil? Só não passa quem desiste. Isso é uma frase do William Douglas, é bem para concurseiro. Quem é concurseiro já deve ter ouvido falar dele, né? Então, concurso realmente é muito difícil, tem que se dedicar a estudar, não é fácil, mas só não passa, né, quem desiste. Então, realmente é ter uma meta, estudar muito e batalhar, né? Porque é bem aquela coisa, a gente tem que ter um propósito, né, e ir atrás, buscar. Nada vem fácil, nada vem fácil. Às vezes a gente olha uma pessoa e pensa, pois é, não, a pessoa ralou. Tem gente que não, mas é a minoria, né? É a minoria, a maioria rala. É verdade, isso aí é muito importante, né? Porque as pessoas sempre estão dizendo, como é que consegue isso? As pessoas trabalham, né? As pessoas ralam, as pessoas estudam. Elas não estão nas redes sociais 24 horas, né? São escolhas, né? Eu acho que a gente tem a escolha de ir pelo caminho mais fácil e tem a escolha de ir pelo caminho mais difícil. Né? Então, e essas escolhas, elas têm consequências. E todo mundo tem o básico, o certo e errado, aquela noção básica, todo mundo tem, do homem médio que a gente fala. Então, tá muito consciente dessas consequências, dessas escolhas. Do que vale a pena, né? A gente nem chegou a falar, né? A nossa cidade está muito problema, muitas situações de ocorrências. Sim? Aí já aquela coisa que já mais muda, né? Muda o ar. É pesado, tem. Hoje mesmo, né? Tem uma situação pesada, então realmente sempre tem. Não é? Aqui é uma cidade com 80 mil habitantes, né? Por aí, então realmente é puxado, sempre tem situações complicadas. Tá bem, então, nós queremos te agradecer. Esse convite foi um prazer, bastante agradável. É bom assim a gente sair um pouco, né? Claro, sair daquela daquela tua rotina, sempre falando sobre as mesmas coisas, né? Apesar de eu sei que é complicado. Queremos agradecer a todo mundo que esteve conosco hoje, dizer que nós estamos muito felizes hoje, que os nossos episódios já estão no Spotify, tá? É só procurar Entre Elas. Por enquanto só tem 5 episódios. Agora depois o Joaquim vai passar mais 4. Então aí fica à disposição, tem no Facebook também, o Facebook do Jornal Correio do Pampa. Ele fica gravado, os nossos podcasts. No Instagram não. No Instagram nós estamos a 2 episódios sem podcast, porque a Mariana está de férias. Então, mas é só ir no Facebook do Correio do Pampa que você vai encontrar o nosso podcast de hoje. E na semana que vem ela já está aqui. Sim. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Giovana. Muito obrigada. Ai, Olha o mimo da Sandra. O mimo da Sandra. Brigadeiros pra ti. Ai, pra mim, Eu vou aproveitar. Vai terminar teu dia do teu filho. Teu dia difícil.